Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha pela internet. Hoje, quem está à frente do Outro Olhar sou eu, Fernanda Bagatini. Assumo o microfone para conduzir essa conversa com o mesmo olhar crítico que o nosso titular do espaço, Kleber Benvenu. Temos falado muito sobre o cenário econômico brasileiro. Juros, inflação, política fiscal, mas e a capital gaúcha? Qual o diagnóstico para a economia de Porto Alegre? Onde estão as oportunidades? Quais os setores que crescem e quais estão perdendo fôlego? Como a cidade se posiciona em um cenário de transformação do varejo, dos serviços, do trabalho e do consumo? Para falar sobre isso, o nosso convidado é o economista-chefe do Sindlojas Porto Alegre, Rodrigo de Assis, que recentemente lançou o Centro de Monitoramento Econômico do Varejo. Rodrigo também é presidente do Corecon RS, o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Para que o pessoal entenda, exatamente o papel, inicialmente, então, qual o papel do Sindlojas, na economia de Porto Alegre, o que o Sindlojas oferece e também planeja, desenvolve ao longo, do cenário econômico da cidade. Sim, o Sindlojas, primeiro de tudo, é uma instituição que faz parte de Porto Alegre já, Ele existe há muitos e muitos anos, algumas décadas, e ele tem um papel fundamental ali, como sindicato, primeiro de tudo, para fazer a negociação salarial anual, e esse é o principal produto do Sindlojas, que é fazer essa negociação, o acordo coletivo e todo o acordo que se faz anualmente. Além disso, o Sindlojas, ele é uma âncora para todo varejista da cidade. Ele ajuda o varejista a entender quais os melhores lugares para ele estar. A gente sabe que o varejo mudou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. A gente sabe que a concorrência de outros lugares, a concorrência da China, a concorrência do varejo online, mudou muito a cara do varejo, principalmente no Brasil, Então, o Sindlojas, ele tá ali para prestar esse apoio para todos os lojistas que querem entender melhor esse cenário todo aí, A gente teve a semana passada, na verdade, em Nova York, a NRF, que é a maior feira do varejo do mundo, E nós aqui no Sindlojas, nós temos a FBV, que é a Feira Brasileira do Varejo, que também é uma feira importante no Brasil e na América Latina. Que é o objetivo aí, perguntando tu perguntou aonde a gente quer chegar, Sim. A Feira Brasileira do Varejo, ela quer ser a maior da América Latina, o que não é pouca coisa, Então, o Sindlojas, ele tem esse rol de objetivos aí, de Sim. dar apoio para o varejista, fazer as negociações salariais, que isso acontece naturalmente todo ano, e também ser uma instituição que ajuda a moldar a cidade. E quais são as atribuições também do Corecon, do qual tu também faz parte? Sim, o Conselho Regional de Economia, ele está aqui para fiscalizar a função dos economistas. Essa é a função primordial dele, Então, além disso, o Conselho, ele também está ali para educar as pessoas, entender o que um economista faz, por que o economista é tão importante para a sociedade, ainda mais hoje, com tudo que está acontecendo, Como é que a gente faz para explicar tudo isso e como que o economista pode se inserir nesse contexto? O Corecon, ele está ali justamente para isso, fiscalizar a atuação de todo mundo, de todos os economistas e também educar as pessoas para entender a importância do economista na sociedade. E como foi a construção, do Centro de Monitoramento do Varejo pelo Sindlojas e a relevância, dele para a capital gaúcha? Então, o Centro de Monitoramento Econômico eu posso chamar de um filho meu, Ele surgiu do setor econômico do Sindlojas e foi uma ideia para que o economista, no caso eu ali do Sindlojas, a gente conseguisse mostrar para o Sindlojas e para a sociedade como que a economia
pode, com dados, ajudar o varejista a melhorar a sua atuação, a fazer melhores decisões, a tomar melhores decisões. Olhando para o mercado de trabalho, o Centro de Monitoramento Econômico do Varejo, então, ele mostra um panorama geral da cidade, qual é o PIB de Porto Alegre, a taxa de desemprego de Porto Alegre, quantas pessoas estão empregadas em Porto Alegre, quantas pessoas estão empregadas no varejo, quantas empresas existem no varejo, onde elas estão distribuídas, quais setores elas estão, os bairros onde elas estão, quais setores estão empregando mais ou menos ao longo do ano, qual o melhor momento para que as pessoas façam essas contratações de temporários, que é uma coisa muito importante para o final de ano do varejo de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, né, mas aqui movimenta muito porque o varejo ele é um setor importante da economia de Porto Alegre. Quando que se contrata temporários? Qual a melhor forma de fazer isso? Como é que tu faz essa seleção? Tudo isso está dentro do centro de monitoramento. E ele é o começo de um projeto maior, né? A ideia do centro de monitoramento é mostrar os dados, mostrar os relatórios, mostrar o panorama do varejo da cidade para instigar perguntas, né? A pessoa anda lá, navega pelo centro, vê os dados e se questiona, bem, por que essas coisas são assim, né? O que eu faço com esses dados? Como é que eu uso eles para melhorar o meu negócio? É isso que a gente quer nesse primeiro momento, é que eles olhem, as pessoas olhem aquilo ali e entendam que ele é o começo da coisa. Né? Esses dados já estão disponíveis? Os dados estão disponíveis no site do Cindy Lojas Porto Alegre, tá lá na aba de Centro de Monitoramento Econômico do Varejo. Entra lá, vai poder navegar por um painel em BI interativo, onde tu pode navegar por diversas páginas que vão contar essa história toda. E até com relação, né, a esses dados, né? Qual o atual cenário econômico de Porto Alegre, né? Qual a análise que tu faz nesse momento? Porto Alegre tem uma característica diferente das outras cidades do Rio Grande do Sul. Nós, como capital, nós estamos um pouco diferente de como as cidades grandes do interior agem. Por exemplo, Porto Alegre tem uma parte grande de serviços e do varejo. Né? Mais de 60% da cidade é varejo e é serviços. Né? Então, diferente do interior, aqui a gente está muito focado na urbanização da economia. Né? A gente não tem um agro tão forte quanto o interior, que é uma característica do Rio Grande do Sul. A gente não tem uma indústria tão forte também, como é o caso da região metropolitana, que tem ali Canoas, é muito forte, Novo Hamburgo é muito forte, Santa Maria, ou digo, a Serra é muito forte na indústria, né? Porto Alegre já foi um polo industrial, mas a expansão urbana da cidade fez com que as indústrias fossem para outros lugares. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Só algo que aconteceu. A gente vê aí o Quarto Distrito como o lugar onde eram instaladas as indústrias, né? E a gente vê ainda resquícios disso na entrada da cidade. A gente vê os silos, aqueles caminhos em cima da Mauá ali. Tudo ia pro porto, ali do lado, e se exportava ali os produtos, né? Hoje não mais, hoje a gente tem uma dinâmica diferente, onde os serviços fazem 60% do mercado de trabalho é serviços aqui em Porto Alegre, 15% é o varejo, e o resto tá ali nos outros setores, né? Então veja a importância disso tudo aqui para a capital, né? Então nós funcionamos um pouco diferente do interior, mas claro, complementando todas essas valências, né? E até falando dos setores, né, que movimentam, né, a economia da cidade. A participação da capital no PIB do Rio Grande do Sul atualmente é em torno de 17%, né, a 18%. Mas seguimos enfrentando uma perda relativa nas últimas décadas? Porto Alegre passou por alguns problemas nos últimos anos, né? O principal deles foi a enchente. Né? A gente teve que repensar a cidade, como que nós estamos nos desenvolvendo por conta dela. E a gente está fazendo isso, a gente vê o município pensando melhor essas proteções, né? A gente sabe que é tudo muito lento, a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil de forma geral, né? Mas a gente vê uma preocupação maior nessa segurança, porque casos como esse da enchente causam uma coisa muito ruim para a cidade, que é a migração das empresas, né? Empresa que está aqui, que é produtiva, que gera impostos e que emprega gente, acaba decidindo sair da cidade por essa insegurança. Sem contar as pessoas que saem daqui e vão buscar emprego em outros lugares,
também por causa dessa segurança, ou por falta de empregos aqui no setor que elas desejam. Então, o que a gente viu nos últimos 10 anos, por exemplo, foi uma redução da população de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul também, nós somos os primeiros a enfrentar essa questão demográfica, né? A gente está vendo as pessoas saírem da cidade e a gente está vendo também uma perda de competitividade para as empresas dos outros estados. Então, como que a gente reverte isso, né? Como que a gente pensa isso? Eu acho que alguns caminhos já estão claros. Por exemplo, Porto Alegre é um centro de inovação dentro do Brasil. Se vocês olharem o CLP, que é um indicador, um índice que a gente acompanha para desenvolvimento das cidades, a gente pode ver que a gente está em primeiro lugar na inovação, primeiro ou segundo lugar em inovação. Então, vejam a importância do Caldeira, do Tecnopuc e de todos esses outros setores que ajudam a gente a entender isso. Então, Porto Alegre está se redescobrindo de certa forma, né? É uma cidade de serviço, sim, mas é uma cidade da inovação, é uma cidade que pensa isso aí. E inovação, o setor de inovação ele é muito importante porque ele traz um capital com bastante produtividade, né? A gente aumenta a produtividade com inovação. Então é muito importante a gente ter esse setor, identificar essas valências da cidade para poder se desenvolver, né? E quais são as principais dificuldades ainda para empreender em Porto Alegre? Ainda temos um impacto da questão burocrática. Quais seriam, assim, os principais itens que tu destacaria? A gente pode ver que Porto Alegre avançou muito nesse sentido. A gente teve, alguns anos atrás, a aplicação da Lei de Liberdade Econômica aqui em Porto Alegre, que ajudou muito a abertura de empresas. Nós tivemos aí uma redução do tempo de abertura de empresas em Porto Alegre de 10, 15 horas, 20 horas para alguns minutos, né? Então, isso facilita muito as pessoas empreenderem, entenderem onde é que vão se alocar e aumentar a produtividade, né? Empregar gente, que é o que importa, né? Então, quais são as dificuldades? Uma das que a gente já conversou aqui é justamente os efeitos da enchente, né? Sim. Que mudaram muito a forma da gente olhar para a cidade, né? Então, essa é uma dificuldade, claro. Dentro do varejo, que é onde a gente trabalha no Sim de Lojas, a gente pode dizer que a concorrência com o comércio online e como se posicionar nesse mercado diferente é um desafio. Os lojistas ainda estão entendendo como se adaptar a essa realidade, não é? E as feiras que a gente vê no mundo, a própria FBV aqui, nos deixam claro duas coisas pelo menos. Uma delas é que o varejo físico, a loja física, ela não vai acabar. Ela é importante para a economia, né? Mas é importante que o varejista entenda que ele também tem que ter uma venda online, que ele também tenha que entender que um atendimento bom, um atendimento diferenciado pode diminuir a diferença de preferência das pessoas por comprar online mais barato ou ir até uma loja para ter uma experiência diferente, né? Então, esses são alguns desafios que Porto Alegre enfrenta. Eu acho que a gente tem desafios locais também. O centro, como toda a capital, é um desafio. Precisa da revitalização. A gente precisa botar pessoas a morar de novo no centro, né? Como já teve uma vez. Conversando com um amigo, fica claro que um bairro ele só se desenvolve quando tem gente morando nele. Então o centro ele precisa de pessoas morando ali de novo, ocupar ele de alguma forma, né? E claro, as revitalizações que a gente já tá vendo, principalmente na Andradas ali, no quadrilátero que a gente chama, o mercado público ele já se desenvolveu bastante. Os arredores da Andradas ali, a própria Andradas já teve uma revitalização, o Cais Embarcadeiro, que também faz parte ali do centro, também tem ajudado, a própria Orla ajuda também. Então, Porto Alegre tá olhando para o centro, né? E eu acho que outra região, né, que é um conjunto de bairros, é o quarto distrito, que a gente tem que entender o que fazer com o quarto distrito, né? Principalmente após a enchente. Após a enchente ficou mais claro ainda, né? O Instituto Caldeira, ele é um lugar onde se pensa o quarto distrito em loco, né? E como que eles podem, através do Instituto Caldeira, melhorar e desenvolver a região. E dentro dessa questão da inovação, né, que viemos falando aí, qual o papel, né, das universidades, das startups, até dos parques tecnológicos, né, para esse cenário, né, possível melhora do cenário econômico, né, aqui de Porto Alegre? De que forma eles podem contribuir para isso? Esses lugares, eles são muito importantes, né? Eu citei alguns, mas é claro, a gente tem muito mais, né, dentro da cidade. Nós temos hubs de tecnologia, inclusive
Cindy Lojas tem um hub de tecnologia voltado para o varejo, que é o Connector Hub, que é um lugar onde tu pode ir lá e conversar sobre inovação no varejo. O que é mais difícil de pensar, né? Quando a gente pensa em inovação na indústria, a gente sabe que é uma produção diferente ou uma máquina diferente que vai mudar a minha produção e mudar a minha produtividade. Mas quando a gente pensa no varejo, a gente pensa em inovação no atendimento, na compra de materiais, a gente pensa na inovação em como mostrar isso dentro de uma loja, né? As inovações no varejo, ela tem uma característica diferente e única. Então, o Hub, o Connector Hub, ele tá ali justamente para pensar isso aí. Quem quiser entrar em contato lá, falem com a Letícia Gedrat, é a head do nosso Hub, ela vai receber vocês lá para falar sobre inovação no varejo, que é tão importante, né? Mas, voltando aos centros de tecnologia, eles são importantíssimos. Em termos econômicos, os hubs de inovação, eles trazem pessoas com maior escolaridade. Eles demandam pessoas com maior escolaridade que demandam maiores salários. Isso implica em as pessoas conseguirem dar soluções para a economia local e ficarem aqui. Que esse é o problema que a gente está tendo demográfico, né? Porto Alegre perdeu muita gente e muita gente que é produtiva, que tem expertise, mas que foi usar isso para em outros lugares. Então, ficar aqui, esse é um dos papéis do centro de tecnologia, justamente deixar essas pessoas aqui, não ter essa fuga de cérebro que a gente chama em economia, que é que as pessoas fiquem aqui e achem soluções para a economia local. E dentro de todo esse contexto, né, como é que Porto Alegre pode se tornar a cidade do futuro? Acho que o primeiro passo foi dado, né? A gente identificar esse potencial da cidade como um centro de inovação dentro do Brasil, dentro da América Latina. Então, esse é o primeiro passo, é identificar essas potencialidades da cidade para que a gente possa achar soluções para a nossa urbanização, né? Soluções urbanas, elas acontecem dentro desses lugares. Então, o Tecnopuc, o Caldeira e tantos outros, eles vão ajudar justamente a gente encontrar esse caminho. E ainda com relação agora ao cenário econômico, né, do Rio Grande do Sul, como tu analisas, né, como presidente do Corecon RS, esse cenário e quais são as oportunidades e desafios? Uhum. No Rio Grande do Sul, a gente tem diversos desafios, né? A gente vem de uma enchente e de 4 ou 5 colheitas ruins, né, no agro. O Rio Grande do Sul, ele depende muito do agro e da indústria. O PIB do Rio Grande do Sul depende muito desses dois setores, principalmente. Quando eles vão mal, né, quando ele tem algum percalço, o Rio Grande do Sul tem um resultado pior, né? Então, há 4 anos atrás, faz 4 anos que nós temos colheitas ruins e a gente está remando contra a maré, né? Então, a gente vai ver crescimentos menores nesses últimos anos. Por exemplo, em 2025, a expectativa é que a gente cresça o PIB em 1,5%. É pouco, né? 1,5% é muito pouco. E isso vem muito por causa dessas colheitas ruins que a gente teve, né? Para 2026, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor de colheitas. E o que tem as previsões nos mostram? Que o crescimento para 2026 no Rio Grande do Sul está em torno de 2,9%. O que nos bota acima do crescimento previsto para o Brasil, por exemplo. Então, crescer acima do Brasil é um ponto positivo, né? Mostra que a gente tem um ano bom pela frente. Lembrando que o varejo, ele bebe de todos os setores, né? E dele próprio. Ele bebe do agro, ele bebe da indústria e dos serviços. Então, quando esses setores vão bem, o varejo também vai bem. Porque, pensem comigo, né? O agro vai bem, tem mais renda, eles vão gastar essa renda em algum lugar, o varejo também acaba recebendo esse benefício, né? Então, 2026 melhor do que 2025 dá um pouco de esperanças para o varejista também, né? Para aumentar as vendas, para que se tenha esse fôlego maior em 2026. Porém, nós temos algumas coisas que precisamos pontuar, né? A nossa política econômica do Brasil não é boa. Nós temos aí uma situação onde, pense num carro onde tu tá pilotando ele, tu tá com o pé do acelerador no máximo, mas o freio de mão tá puxado, né? O que vai acontecer? Não tá eficiente isso aí, né? E a gente vê uma situação fiscal muito ruim no Brasil, né? Que é o que tá levando a gente a esse caminho.
de taxa de juros alta, de crescimento mais baixo, né? Isso vem pela parte fiscal. O Banco Central, ontem, saiu a decisão do Copom de manutenção dos 15% da taxa Selic, né? E isso vem de uma preocupação com a inflação. A inflação, essa inflação que a gente está vendo hoje, ela vem pela atuação do governo federal, pelo aumento fiscal do país. Então, ficamos muito preocupados nesse sentido, porque quando tu tem incentivos muito grandes governamentais, do orçamento do governo na economia, nós temos uma pressão inflacionária maior, tende a ter uma pressão inflacionária maior, e a gente está vendo agora também que as famílias estão mais endividadas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Isso significa que elas estão com menos fôlego para comprar. Tendo menos fôlego para comprar, a economia gira menos e as pessoas ficam com mais dificuldade de fazer as suas compras normais do dia a dia, né? De supermercado, no varejo, enfim. E isso é uma preocupação que nós temos aí para o futuro, que isso tende a aumentar se essa situação não mudar. Então, o Banco Central deixa bem claro que a inflação é uma questão fiscal do governo federal e isso deve mudar, e ele está aguardando essa resposta que ainda não veio do governo federal para poder pensar em diminuir a taxa de juros, né? Temos também a reforma tributária, né, que já está em testes, já com a adoção de novas notas fiscais. Isso também tem refletido no dia a dia, né, dos lojistas? Uhum. Agora é o primeiro ano de adaptação, né? Nós temos aí uma adaptação pequena nas notas, onde tu tem que sinalizar o IBS, né, e o CBS. Então, é importante para o lojista que ele se adapte logo para que as mudanças maiores, depois monetárias, que vão acontecer, financeiras, que vão acontecer com eles, né, não venham atropelando tudo junto, né? Então, é importante que todos os lojistas se adequem o mais rápido possível para evitar acúmulo desses problemas aí na frente. E até com relação também a esse cenário que teremos, né, logo em outubro, as eleições, né, tanto no estado quanto no governo federal, isso também deve refletir, de certa forma, na economia, né, de Porto Alegre, do país, enfim, qual é a expectativa, né? Sem dúvida nenhuma, né, um ano de eleição é sempre um ano de prato cheio para os economistas, né, então o que a gente pode pensar em termos econômicos é que em ano de eleição o governo federal tende a gastar mais, o que vem completamente contrário do que a gente espera dele, né? Nós temos uma dívida bruta muito alta já, né? Em torno de 80% do PIB, então nós estamos ficando estrangulados no lado fiscal. O lado monetário, ele está fazendo o seu papel de manter a taxa de juros alta para que a gente controle a inflação, que é derivado desse aumento de gastos. Então, o nosso cenário desse ano, ele é preocupante, justamente porque num ano que a gente precisaria reduzir as contas, apertar o cinto, a gente não tem essa expectativa porque é um ano de eleição, né, e esse governo não mostrou ainda nenhum sinal de que ele vai fazer essa redução. Então é muito importante que a gente entenda que, apesar da expectativa para o Rio Grande do Sul ser de um crescimento maior do que o Brasil, nós teremos um ano de cintos apertados, né? E agora, neste momento, temos também, nesse momento de verão, janeiro, fevereiro, geralmente também temos uma queda nas vendas, né? Aqui em Porto Alegre, em função, né, do veraneio, né? Se bem que nos últimos anos as pessoas não têm ido tanto, né? Não têm feito férias tão longas como eram anos anteriores, mas se sente sempre na economia, né, local, essa queda no varejo. Temos previstas aí liquidações já, agora em janeiro e fevereiro. Qual é a orientação que vocês, né, dão para os lojistas, também para a população? A gente terminou o ano de 2025 com uma pesquisa no Cindy Lojas muito interessante sobre efetivação dos contratos temporários de final de ano. E a gente viu duas coisas importantes aí, interessantes, para esse cenário que tu me perguntou. Um deles é que se contratam menos temporários para o final de ano, o que mostra que as pessoas não estão comprando tanto quanto se esperava para o final de ano. E outra coisa interessante que veio nesse resultado da pesquisa foi justamente que os lojistas contrataram mais temporários que foram contratados antes, efetivaram mais eles, né, se é a palavra correta, para o ano. O que significa que os lojistas estão entendendo como se
como fazer essas decisões estratégicas para longo prazo. Uma das maiores dores do lojista hoje é achar contratações, boas contratações. Como a gente tem uma economia perto do pleno emprego, como a gente chama em economia, a gente tem uma rotatividade dos mercados muito alta. O que significa isso? Significa que as pessoas mudam de emprego mais rápido do que numa situação diferente. Então, o varejo é o que mais sente, porque ele precisa de caixa, de vendedores, de estoquistas, né? E essas pessoas decidem por mudar de emprego com mais facilidade do que em outros cenários. Então, uma rotatividade muito alta, e pense, se tu quer criar uma cultura da empresa, se tu tem uma rotatividade muito alta, tu não consegue estabelecer ela tão facilmente, né? Então, olhando para esses resultados da pesquisa, a gente fica feliz porque o lojista ele está entendendo como fazer decisões mais estratégicas para que os funcionários fiquem mais tempo na loja, né? E as decisões desses funcionários, elas vão além do salário, justamente porque o mercado está aquecido, né? Por exemplo, tu escolhe a loja que tu vai trabalhar com base em quão distante é da tua casa, por exemplo. É uma conta que nós fazemos também, né? Todo mundo faz, mas que acaba aumentando essa rotatividade, né? As pessoas acham uma loja melhor, mudam de emprego, porque sabem que vai encontrar aquele emprego ali com facilidade, né? E de que forma, então, o comércio pode, né, tentar melhorar nessa situação ou com o apoio do Cindy Lojas, por exemplo? Essa é a pergunta, né? O que a gente sempre fala no Cindy Lojas é justamente que os fatores em torno do salário contam muito na hora da decisão do funcionário, né? Do vendedor, do caixa, que é quais são as condições além do salário que tu dá para aquele empregado, né? Quais os benefícios que tu tem, quais treinamentos tu vai dar para ele, como é que ele vê o ambiente dentro da loja, né? Como é que ele consegue exercer o trabalho dele com facilidade, com tranquilidade, ele vem com vontade para trabalhar. Isso tudo conta muito. E isso, quem tem que pensar nessas coisas é o próprio lojista, é o dono, né? Então, a tarefa ali é dever de casa mesmo, né? O lojista olhar para ele mesmo, quais são o que ele oferece ali, como é que ele faz essa abordagem com eles, como é que ele treina os seus funcionários para fazer o melhor atendimento possível, né? Essa é a dica que se dá na Cindy Lojas. Que mensagem tu gostarias de deixar, né, tanto para os lojistas quanto para os porto-alegrenses? Porto Alegre está mudando, né? Nós estamos vendo uma Porto Alegre diferente que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. Se a gente lembrar, em 2015, 2014, nós estávamos batendo recordes de criminalidade na cidade, né? E hoje a realidade é completamente diferente. A cidade está mudando, a gente tem a Orla como um lugar que tem movimento 24 horas quase, né? Tu vai de noite ali na Orla, tem gente fazendo exercício, caminhando, enfim. A gente tem uma cidade mais segura. A gente tem uma cidade mais empreendedora, com a aplicação da Lei de Liberdade Econômica aqui, que facilitou muito a abertura de empresas. A gente tem um mercado de trabalho que está mais preocupado em entender como reter as pessoas aqui. E Porto Alegre tem que ser o motor do Rio Grande do Sul. Nós temos que ser o espelho para que o Rio Grande do Sul também cresça e aprenda com Porto Alegre, né? Então, a mensagem que eu deixo é que teremos um ano de 2026 melhor do que 2025, economicamente falando, para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Mas também nós teremos desafios aí com o mercado de trabalho em alta rotatividade. Nós temos aí maior inadimplência das pessoas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, e isso demanda cuidados, né? Um ano de eleição, como tu bem falou antes. Então, é importante que a gente entenda que, apesar do crescimento maior, nós teremos essas dificuldades que teremos que superar, né, ao longo do ano, e 2027 vai ser um ano de maiores desafios ainda, depois das eleições, com certeza. Conversamos com o Rodrigo de Assis, presidente do Curecon e economista-chefe do Cindy Lojas de Porto Alegre. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Prazer foi nosso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo sábado. Até lá!
Um bom dia e um ótimo final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.